Olá, sou a professora Nayara Falcão e sejam bem-vindos a mais um #feedback da aprendizagem do nono ano do Ensino Fundamental 2, componente curricular matemática. Vamos agora trabalhar a atividade de número 6 do nono ano do Ensino Fundamental. Nessa atividade, vamos resolver problemas envolvendo noções de volume. Para isso, vamos revisar um pouco sobre essas noções de volume, né? O que seria o volume, a unidade de volume e assim por diante, para em seguida a gente resolver a nossa atividade. O que nós entendemos como sendo unidade de volume? Para demonstrar uma unidade de volume, para a gente compreender melhor esse conceito, vamos trabalhar de uma forma mais prática. Para isso, vamos utilizar um cubo, né, um sólido geométrico construído. Para isso, temos então aqui dois sólidos construídos, a partir daqueles cubinhos que eu mostrei agora há pouco para vocês. Pergunto o espaço ocupado por essa pilha de blocos rosa é o mesmo espaço ocupado por essa pilha de blocos verdes? Como a gente faz para responder esse questionamento? Eu tenho que calcular qual é o volume dessa pilha de blocos. Então, para isso, a gente vai trabalhar com a unidade de volume. Então, se considerarmos que uma unidade de volume é apenas um bloquinho desses, para determinar o espaço ocupado, ou seja, para determinar o volume desse bloco, vamos contar quantas unidades de volume compõem esse bloco. Portanto, esse bloco é composto por 8 unidades de volume. Ou seja, se nós chamarmos que cada lado, cada aresta desse bloco mede 1 centímetro, podemos afirmar que um bloquinho desse daqui apenas tem 1 centímetro cúbico de volume, obtendo, portanto, o volume desse bloco completo como 8 centímetros cúbicos. Agora vamos verificar o volume ocupado pela pilha de blocos aqui verde. Então, vamos observar quantos blocos verdes nós temos aqui. Então, eu tenho 3, 6, 7, 8. Da mesma forma, eu tenho, portanto, 8 centímetros cúbicos de volume. Então, para a gente entender a unidade padrão de volume, né, a unidade de volume, nós temos que compreender que essa unidade, ela tem 3 características. Ela tem comprimento, largura e altura. Então, essas 3 características compõem uma unidade de volume. Então, para eu calcular qual é o volume de uma unidade, vamos considerar que a unidade ela é cúbica. Então, essa unidade cúbica é a nossa unidade de volume. Por isso que chamamos que as unidades de volume em cúbicas, porque é derivado desse cubinho que foi estudado para demonstrar essas propriedades de volume. Tendo isso em mente, vamos calcular o volume pedido nas questões da nossa atividade. Vamos resolver então a nossa questão 1 da atividade 6 do nono ano. O que diz no enunciado da questão 1? Então, observem aqui. Uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo tem as seguintes dimensões: 2 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,5 metros de altura. A figura abaixo ilustra essa caixa. Pergunta: qual o volume da caixa d'água em metros cúbicos? Então, nós vimos na demonstração anterior que o volume de um bloco, né, o volume de um sólido, ele é composto por unidades de volume. Então, cada unidade de volume, nós vimos lá que tinha 1 centímetro cúbico. Nessa questão, as unidades estão em metros e a questão pede em metros cúbicos. Então, vamos considerar que uma unidade de volume
é 1 metro cúbico. Portanto, desenhando essa caixa, nós temos o seguinte esquema. Desenhando a caixa. Obtemos aproximadamente esse desenho. Se dividirmos cada característica, ou seja, o comprimento, a largura e a altura, nas unidades de volume, vamos ter o seguinte. Então, se aqui é 2 metros, eu vou dividir em duas partes. Se aqui é 3 metros, vou dividir em 3 partes. E a altura é 1,5, então vai ser uma parte e meia. Então, vamos considerar que aqui é uma parte. E esse pedacinho é meia. Então, a gente tem aqui em cima. Então, continuando aqui o desenho, nós temos o seguinte. Então, se a gente for contar quantos blocos a gente tem formando essa caixa, nós teríamos o seguinte. Se a gente considerar só a parte de baixo, eu tenho aqui, ó, um bloco, 2, 3, 4. Só que aqui escondido eu tenho mais 2, então eu tenho 6. Então, eu tenho 6 blocos inteiros. E aqui em cima não só é a metade? Então, eu tenho 2, forma uma unidade. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, obtendo aí um total de 6 mais 3, 9 metros cúbicos. Essa é uma forma mais prática de encontrar. Porém, como a gente pode encontrar também de uma forma mais simples? Eu tenho 2 metros o comprimento, 3 metros de largura e 1,5 metros de altura. Para encontrar o volume de um paralelepípedo, eu vou multiplicar todas essas dimensões, ou seja, 2 vezes 3 vezes 1,5. Obtendo, portanto, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1,5 é igual a 9 metros cúbicos. Portanto, item correto, né, na nossa questão é o item C de casa. Vamos agora para a segunda questão. O enunciado da questão 2 diz o seguinte. Francisco possui uma caixa de forma retangular conforme a ilustração abaixo. Nessa caixa, Francisco quer arrumar vasinhos com mudas. A forma dos vasinhos é um cubinho com 5 centímetros de aresta. Francisco pode arrumar na caixa uma quantidade de... Então, pergunta na questão, né, a quantidade de vasinhos, de cubinhos de 5 centímetros de aresta que podemos colocar dentro dessa caixa. Então, utilizando o raciocínio do exemplo do início da aula e da questão anterior, vamos desenhar dentro dessa caixa os cubinhos de 5 centímetros de arestas. Se vocês observarem, a altura já é 5 centímetros. Então, se nós subdividirmos o comprimento da caixa, que é 50 centímetros, em 5 centímetros de aresta, serão 10 subdivisões, como já está na figura. Mesma coisa na largura. Então, é 20 centímetros. Se eu subdividir de 5 em 5, eu obtenho 4 espacinhos. Então, vamos completar aqui esse desenho. Então, se eu fizer só o pontilhado para a gente demonstrar, nós temos a quantidade de cubinhos que vão caber aqui dentro dessa caixa. Lembrando que a quantidade de cubinhos é exatamente o volume da nossa caixa. Então, fazendo de forma prática, nós temos quantos cubinhos? Então, cada quadrinho desses, cada quadrinho que foi obtido, né, cada cubinho é uma unidade de volume. Portanto, vamos contar aqui quantos cubinhos a gente obtém. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Portanto, 4 vezes 10, 40 centímetros cúbicos. Aliás, 40 unidades de vasos. Portanto, nós temos aí dentro dessa caixa, cabe 40 vasinhos. Mas que outra forma nós podemos descobrir esses 40 vasinhos? Podemos, primeiro, calcular o volume dessa caixa. De que forma? Multiplicando todas as dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Então, obtendo aqui o resultado, nós temos 50 vezes 20, 5 vezes 2, 10, mais 2 zeros. Vezes 5, então temos aí 5.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume da caixa. Mas se eu quero saber quantos vasinhos cabem, eu tenho que calcular o volume de um vasinho. Então, um vasinho não é um cubinho? Então, um cubinho de 5 por 5 por 5. Então, o volume desse cubinho é quanto? 5 vezes 5 vezes 5. Multiplicando, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Então, somente um cubinho, que representa o vaso, é 125 centímetros cúbicos. E por último, nós temos, para determinar a quantidade de vasos, eu vou dividir 5.000, que é o volume total da caixa, pelo volume dos cubinhos, obtendo, portanto, 40, que é a quantidade de vasos. Então, vimos aí duas formas de resolver a questão 2, obtendo, portanto, como item correto, o item A. Vamos agora resolver a nossa questão de número 3. Vamos para o enunciado. Quantos cubos de 1 centímetro cúbico de volume eu precisaria colocar dentro da figura abaixo para não sobrar nenhum espaço interno? Então, vamos desenhar aqui a nossa figura. Então, a gente tem uma caixa paralelepípedo. De 5 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. Calculando, portanto, o volume total da nossa caixa, da nossa figura, nós temos 5, comprimento, vezes largura, vezes altura, obtendo, portanto, um volume de 5 vezes 4, 20, 20 vezes 2, 40. 40 centímetros cúbicos. A pergunta é, quantos cubos de 1 centímetro cúbico de volume eu consigo colocar aqui dentro dessa caixa? Nós sabemos que o volume do cubinho é 1 centímetro cúbico. Da mesma forma que a questão anterior, eu vou calcular quantos cubinhos caberiam dentro dessa caixa. Eu vou pegar o volume total, 40 centímetros cúbicos, e vou dividir pelo volume de um cubinho, que é 1 centímetro cúbico, obtendo, portanto, 40 cubinhos. Então, eu consigo colocar dentro dessa caixa uma quantidade de 40 cubinhos de 1 centímetro cúbico de volume, obtendo, portanto, como resposta a alternativa B de bola. Obrigada, espero que tenham gostado da nossa aula do hashtag feedback da aprendizagem.